versículo de número 18. Assim nos diz a palavra do Senhor: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Como impulsionar a igreja para a prática de missões? Vamos orar? Nos alegramos, bondoso Pai, pelo privilégio de poder estar em Tua casa, pela oportunidade de poder ministrar a Tua palavra. Pai, eu dependo de Ti e oro para que o Senhor nos use em Tuas mãos como ferramenta. Eu sou apenas instrumento e reconheço essa questão nesta manhã. Me coloque em Tuas mãos para que o Senhor me use com poder, para a honra e glória do Seu santo nome. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Missões, meus amados, segundo John Stott, é a atividade que emerge da própria natureza de Deus. Foi o Deus vivo quem enviou o seu Filho ao mundo, que por sua vez enviou os apóstolos e a igreja. Enviou também o Espírito Santo para o cumprimento da grande comissão e a tarefa, então, de evangelizar o mundo. A missão da igreja é resultado da própria missão de Deus. E para entendermos a natureza da missão da igreja, precisamos entender a natureza da missão do Filho. Não podemos pensar em missões como um dos aspectos do ser da igreja, como um simples departamento. Afirma o Dr. J. Andrew Kirk: a igreja é missionária por natureza, ao ponto de que, se ela deixa de ser missionária, ela não tem simplesmente falhado em uma de suas tarefas, ela deixa de ser igreja. Entendemos pela palavra que missões é a mais pura expressão do amor de Deus pelos homens. Amém? O amor de Deus foi personificado por meio de Jesus, que se entregou por nós, e agora então deve ser manifestado a todos por meio da igreja. Fazer missões é cooperar com o sonho de Deus, do contrário, seria lutar contra a sua vontade. A prática consciente de missões é o único meio do amor de Deus chegar aos confins da terra. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Não nos esqueçamos que os anjos se prontificaram, mas Deus entregou tal responsabilidade em nossas mãos. Missões está no coração de Deus, mas em nossas mãos. E nós, como igreja, não podemos deixar de afirmar que seremos eternamente dependentes de Deus. Amém, irmãos? Ele é a fonte supridora de poder, provisão e graça. Isso não mudou. Seguramente podemos avançar de uma maneira resoluta e confiante, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Missões, irmãos, é uma obra divina. Logo, é Deus quem nos mantém, e ao longo dos anos nós temos vivido esta realidade. Deus não nos vê como donos, e sim como mordomos da sua obra. Não mandamos em nada, simplesmente administramos aquilo que nos foi entregue. A igreja é convocada a fazer missões. Uma ordem é diferente de uma simples opção. Uma ordem deve ser obedecida. Uma pesquisa recente mostrou que nos últimos 50 anos, o islamismo cresceu 500%, o hinduísmo cresceu 161%, o budismo cresceu 147%, e o cristianismo cresceu apenas 47%. Isso indica que temos feito pouco. A igreja precisa de um despertamento. Como então impulsionar a igreja? Em primeiro lugar, vencendo o egoísmo. Nós precisamos sim vencer o egoísmo. Egoísmo, meus amados, é amor excessivo ao bem próprio, sem consideração aos interesses alheios.
exclusivismo que faz o indivíduo referir tudo a si mesmo. É triste, mas as nossas igrejas estão cheias de pessoas assim. O egoísmo contraria o princípio da liberalidade, porque liberalidade é a propensão da pessoa que por suas ações e intenções oferece algo sem esperar nada em troca. O homem não é dono de nada, ele é apenas um administrador, como já dissemos. Bons ou maus, prudentes ou imprudentes, somos meros mordomos. Somos nós quem administramos o tempo que Deus nos dá. Amém? Somos nós quem administramos cada minuto do tempo que Deus nos concede. Somos nós quem administramos os dons e talentos que de Deus recebemos também. E somos nós quem também administramos cada centavo que Deus coloca em nossas mãos. Mas o egoísmo gera um estado de frieza, um estado de apatia e de indiferença. No Evangelho de João, capítulo 5, nós encontramos uma história interessante. Lemos neste capítulo a história de um homem enfermo. O texto é conhecido como o paralítico do tanque de Betesda. A história nos diz que havia uma fila ao redor deste tanque. E havia uma crença no sentido de que de tempo em tempo um anjo descia do céu e agitava as águas daquele tanque. E a primeira pessoa que descia então as águas daquele tanque era curada de suas enfermidades. E o texto nos diz que havia um homem, irmão Cleto, que há 38 anos se encontrava enfermo. E há um bom tempo ele estava ali assentado à beira daquele tanque, na espera, na expectativa de que alguém lhe ajudasse a descer as águas daquele tanque. Mas ninguém lhe ajudava. Abra um parênteses para dizer que Betesda significa lugar de misericórdia, casa de misericórdia. Mas havia uma incoerência muito grande, porque naquele lugar, na verdade, não havia misericórdia. Os mais ricos, na verdade, sempre alcançavam os primeiros lugares da fila, e os mais pobres nunca tinham oportunidade de alcançar os primeiros lugares. Então, há um bom tempo, aquele homem estava ali na expectativa de que alguém lhe ajudasse a descer as águas, e isso na verdade não acontecia. E de repente então Jesus se aproxima e olha para aquele homem enfermo e logo lhe pergunta: você deseja ser curado? E ele responde: sim, Senhor, mas não há ninguém que me ajude a descer as águas. Enquanto eu tento descer, outros vão à minha frente e eu continuo aqui na expectativa. Irmãos, eu preciso lhes dizer, há um clamor, mas infelizmente os campos continuam brancos para a ceifa. São poucos aqueles que se levantam para o trabalho. As almas continuam morrendo sem Jesus. Infelizmente o egoísmo tem predominado no coração das pessoas. Muitos estão preocupados apenas com as suas próprias necessidades, olhando apenas para si e se esquecendo dos demais. Graças a Deus, Jesus mudou a história daquele homem, amém? Jesus olha então com um olhar de compaixão para aquele homem e logo diz estas palavras: levanta-te, toma o teu leito e anda. Naquele momento, aquele homem foi curado, há 38 anos enfermo, mas agora, por causa da compaixão demonstrada por Jesus, ele foi curado. E dias depois ele estava no templo glorificando a Deus. Amém, irmãos? Jesus é aquele que salva, amém? Jesus é aquele que transforma, Jesus é aquele que liberta, e é esta mensagem que proclamamos. É por isso que praticamos missões, amém, irmãos? Muitos precisam ouvir do Evangelho. Nós estamos aqui nesta manhã porque de fato um dia alguém se preocupou conosco,
porque um dia ouvimos a mensagem do Evangelho. Então a mensagem precisa chegar aos confins da terra. E Deus deseja nos usar para que isso também aconteça. Mas precisamos vencer o egoísmo. O egoísmo rouba do coração um dos elementos predominantes para a prática de missões, que é a compaixão. Compaixão, meus amados, é o efeito de uma bondade que nos move diante do sofrimento alheio, fazendo da dor dos que sofrem a nossa própria dor. Missões continua sendo resultado de pés que vão, de joelhos que oram e de mãos que contribuem. Isso não mudou. Missões continua sendo resultado de pés que vão, de joelhos que oram e de mãos que contribuem. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25, nós lemos neste texto a parábola do bom samaritano. Você conhece este texto? É uma parábola rica em lições. E essa parábola nos conta a história de um homem que descia de Jerusalém para Jericó quando foi pego por um grupo de salteadores. Espancaram este homem e o deixaram à beira da morte. E de repente, um sacerdote se aproxima, ele olha para aquele homem que estava ferido, mas logo pensa nas suas responsabilidades. Ele tinha os seus afazeres. Talvez olha para a sua agenda e pensa, não posso, tenho muitos compromissos, e segue a sua caminhada. Deixe-me dizer, se a nossa agenda está tão cheia ao ponto de não termos tempo para Deus, alguma coisa está errada. Está havendo uma inversão de prioridades. De repente um levita se aproxima. Os levitas eram responsáveis pelas coisas sagradas, eram responsáveis pelas coisas do templo. Esperava-se que um levita também fizesse algo para ajudar aquele homem que estava à beira do caminho. Mas ele também passa de largo. Ele enxerga aquela necessidade, mas ignora. E logo se aproxima um samaritano. Judeus não se comunicavam com os samaritanos, mas aquele homem desce do seu cavalo. Ele tenta fazer os primeiros socorros, mas logo percebe que a necessidade era maior. E ele então pega aquele homem, coloca sobre o seu cavalo e o leva para uma estalagem. E quando lá chega, ele paga para que alguém cuide daquele homem. E diz estas palavras: por favor, cuidem deste homem. E se o dinheiro não der, quando voltar, eu pago a diferença, mas quero que cuidem deste homem. Meus amados, missões, de fato, é isso. Quando a compaixão nos move, ela leva-nos a investir tempo, ela leva-nos a investir dons, talentos e até dinheiro, para que almas da verdade se rendam aos pés de Jesus. Agora deixe-me dizer, não adianta termos recursos se o nosso coração não estiver no altar. Não adianta termos tempo se de fato o nosso coração não estiver à disposição de Deus. Não adianta termos o desejo se na verdade o nosso coração não for dominado pela compaixão. Esse samaritano, além de tempo, além de recursos, investiu a sua própria vida. É isso que precisamos fazer. Que Deus nos ajude a vencer o egoísmo. Amém, irmãos? Segundo lugar, a igreja precisa se dedicar à prática da oração. Um dos pilares da obra missionária continua sendo a oração. Missões sem oração não passa de emoção, não passa de mero planejamento humano. Oração é a alavanca propulsora da obra missionária. A igreja que não ora não faz missões. A igreja nasceu num ambiente de oração. A oração é reativa, ela renova, ela desperta, ela impulsiona. Em Atos capítulo 16, nós encontramos o registro daquele momento quando Paulo e Silas chegam em Filipos.
Irmãos, eles não foram recebidos com um tapete vermelho. Não houve uma fanfarra tocando para recepcioná-los. Eles foram açoitados e aprisionados. Essa foi a recepção que Paulo e Silas tiveram. Mas a história nos diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Eu fico pensando nesse momento. Havia, sem dúvida, uma atmosfera gloriosa naquele lugar. Embora fosse um presídio, mas havia uma atmosfera gloriosa naquele lugar, porque o texto nos diz que os umbrais do cárcere se moveram, os alicerces do cárcere se moveram. O que será que eles cantaram, pastor? Talvez, sou feliz, não sei, é uma mera cogitação, uma especulação. Sou feliz, talvez Silas do outro lado, com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. De repente começaram a orar. E então a história nos diz que houve um terremoto, os umbrais do cárcere se moveram e todas as portas se abriram. O carcereiro que tinha a responsabilidade de cuidar daquele lugar, tirou a sua espada e quis se suicidar. E Paulo e Silas então disseram: espera aí, você não precisa se matar porque ninguém fugiu. Irmãos, alguém aqui já viu um presídio se abrir e ninguém fugir? Mas espera aí, se você ler a história, você vai perceber que a igreja estava de joelhos. A igreja estava orando por Paulo e Silas, amém, irmãos? A igreja estava aguardando aqueles servos em oração. Então, de fato, a igreja é a mola propulsora da obra missionária. A igreja que ora, avança. A igreja que ora, ganha almas para Cristo. A igreja que ora, sem dúvida, investe na obra missionária. Então, precisamos orar. Além de vencermos o egoísmo, precisamos nos dedicar à prática da oração. Porque a oração move o coração de Deus. Porque a oração move o coração da igreja. E a oração move o coração das almas. Eu preciso correr, vamos para o terceiro ponto. A igreja precisa exercitar a fé, não podia ser diferente. A igreja precisa exercitar a fé. Irmãos, a fé nos leva à ação. A fé nos desperta. A fé nos tira deste estado de inércia. A fé vê possibilidades. Já ouviu aquela história? 2 jovens se levantaram para explorar o mercado calçadista da Índia. Quando lá chegaram, um ficou desesperado. Pegou o telefone, ligou para o patrão e disse: olha, pode mandar minha passagem de volta. Não sei o que eu vim fazer aqui. Aqui ninguém usa sapato. O outro, entusiasmado, empolgado, pegou o telefone, irmão Cleto, ligou para o patrão: mande-me todas as grades que puder. Todas as amostras, tripliquem a produção. Estabeleçam mais turnos. Vai ser uma festa, porque aqui ninguém usa sapato. Irmãos, isso é visão. A fé vê possibilidades, cria possibilidades. E é assim que nós precisamos viver. Infelizmente, há muitos crentes desanimados, levados pelo fracasso. Eu não posso
não dá certo, isso é impossível, não posso, nunca fez nada. Enquanto ficarmos olhando para as dificuldades, irmãos, não sairemos do lugar, nunca faremos nada. A fé então nos impulsiona a entrar pelas portas que Deus abre, e há muitas portas abertas, então vamos entrar por elas, irmãos. Nosso Deus está vivo, nós não estamos servindo um mero Deus pendurado no madeiro, nós estamos servindo o Deus vivo verdadeiro, amém? Eclesiastes 11:1 nos diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Ninguém, em são juízo, lançaria pão em água, concordam? Humanamente falando, seria uma atitude ilógica. Para termos um bom entendimento desse versículo, temos que conhecer um pouco acerca do sistema de cultivo dos povos que vivem no Oriente. A alimentação desses povos é baseada em cereais. Eles cultivam em larga escala trigo, cevada e outros cereais. E desses cereais sai o alimento básico utilizado diariamente, que é o pão. O pão pode ser feito tanto de trigo, que é utilizado pelos que têm uma situação um pouco melhor, como também pela cevada, que é utilizado pelos que têm uma situação um pouco menos privilegiada. Ainda hoje, muitos dos povos que vivem no Oriente cultivam os seus próprios cereais. Como pode existir uma plantação no deserto? Como pode uma lavoura resistir ao sol e ao calor escaldante do deserto? A Bíblia, de uma maneira muito sábia, fala das chuvas temporã e serôdia. A chuva temporã era aquela que caía fora de época, geralmente próxima ao final do ano, por volta do final do mês de outubro e início de dezembro. A chuva temporã não era abundante, era uma chuva limitada que tinha o objetivo de molhar a terra e prepará-la para o plantio da semente. A chuva serôdia era a chuva que vinha no tempo certo. Era também conhecida como a última chuva, caindo entre os meses de março e abril. Diferentemente da chuva temporã, a chuva serôdia era uma chuva extremamente abundante. A semente já tinha germinado por causa da chuva temporã, e a planta tinha crescido devido às escassas chuvas que caíam entre a chuva temporã e a chuva serôdia. Então o objetivo da chuva serôdia não era fazer a semente germinar ou fazer a planta crescer, pois quando ela caía, isso já tinha acontecido. O papel da chuva serôdia, então, era fazer com que as plantações frutificassem. O plantio ocorria entre os meses de outubro a dezembro, por ocasião da chuva temporã. A colheita acontecia logo após a chuva serôdia, onde se tinha o fortalecimento dos frutos. Entre o plantio e a colheita havia poucos meses, cerca de 7 meses. Mas entre a colheita do ano e a próxima colheita, havia quase um ano de intervalo. Um detalhe importante: a colheita feita no ano deveria ser o suficiente para durar um período longo de tempo. Lembrando que eles deveriam, de todas as sementes colhidas, separar uma quantidade considerável para o próximo plantio. Quando chegava a época do próximo plantio, a maioria das despensas estavam praticamente vazias. Destaquem isso. Era uma época de grande aperto e de decisões. Os chefes de família deveriam decidir entre passar por um breve período de escassez ou lançar mão dos grãos guardados para o próximo plantio. Essa então era uma decisão muito séria, porque determinava se a família teria seus celeiros reabastecidos
para a próxima temporada, ou se passariam pela escassez de recursos e alimentos. O que fazer com um pouco de grão guardado no celeiro? O escritor então de Eclesiastes usa uma figura de linguagem para ilustrar bem essa situação, que certamente ele conhecia bem. Ninguém, em sã consciência, como já dissemos, lançaria pão em água. Um detalhe importante: as chuvas eram capazes de deixar poças de água no solo. Talvez você nunca pensou nisso, mas as chuvas eram capazes de deixar poças de água no solo. É nesse momento que o sábio escritor recomenda: lança o teu pão sobre as águas. Lançando suas sementes nas poças de águas, eu espero que os irmãos entendam. Aquelas poças de água eram providências de Deus, providências divinas, até chegar então a próxima colheita, até que definitivamente novas chuvas viessem, para que de fato o plantio acontecesse. Então era uma provisão, era um escape de Deus, para que eles continuassem tendo suas necessidades supridas, porque lançando as suas sementes nas poças de água, elas germinariam, e assim conseguiriam prolongar sua subsistência. O Senhor não deixa de ser Deus nos momentos de escassez. Quantos acreditam nisso? O Senhor não deixa de ser Deus nos momentos de escassez. Haverá sempre uma poça de água para você, como prova da fidelidade de Deus. Haverá sempre uma poça de água para mim, como prova da fidelidade de Deus. Eu sirvo a Deus há 35 anos. Nunca faltou uma poça de água para mim. Amém? E duvido que tenha faltado para você. O que estamos fazendo, irmãos, com as sementes do nosso celeiro? Retê-las não seria uma atitude sábia da nossa parte. Devemos lançá-las sobre as águas. Saibamos fazer uso dessas poças de águas providenciadas por Deus, que estão sempre à nossa disposição. A fé é um elemento determinante. Mesmo no ambiente de crise, ela nos encoraja a orar e contribuir para que o grande desafio seja cumprido. Que Deus nos ajude. Concluindo, missões. Se não é o quem, se não agora quando? Vamos vencer o egoísmo, debruçando-nos à oração e deixar que a fé determine nossas ações. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração, que sejamos cada vez mais firmes e constantes na obra do Senhor, entendendo que o nosso trabalho jamais será vão no Senhor. Amém? Deus abençoe a todos, muito obrigado pela atenção. Pastor, por favor.